Olá, galerinha! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Vamos conversar um pouco hoje sobre a escolha do material. Já conversou um pouco sobre se você usar um livro, um material, né, o sim, qual o caminho que você escolher. Se você não viu esse vídeo, volta lá, dá uma olhada. E agora falar se você escolhe um material gratuito ou um material pago, né? Qual o melhor, qual é a vantagem de um, desvantagem de outro. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Materiais gratuitos, né, o que são, como são, lógico, são aqueles que não têm custo, que você não gasta nenhum real. Geralmente disponibilizado por quem? Sites especializados, canais do YouTube, que no YouTube você vai ter muita coisa, PDFs gratuitos, muitos cursinhos liberam ali um PDF, uma parte da matéria, né? E plataformas de ensino muitas vezes também dão ali algum acesso gratuito, tem vezes que tem acesso para quem tem baixa renda, então fica atento com relação a esse caminho. Quando você acessa um material que é pago, mas está com uma bolsa por ser baixa renda, veja que você vai unir o melhor dos mundos. Depois, quando a gente conversar do material pago, eu falo um pouco mais sobre isso. Então, exemplos são vídeos no YouTube, apostilhas de sites de concursos, blogs, e-books, então você vai ter muito material nisso. Qual é a grande vantagem? A acessibilidade, está ali para todo mundo, você não tem custo, você não gasta nada para fazer isso, então você está ali apertadíssimo, pode ser um bom começo. Variedade, você vai ter uma grande quantidade de conteúdo disponível, sobretudo aqui no YouTube, mas aí talvez você tenha um problema, né? E a flexibilidade, você pode acessar a qualquer hora, você pode ver de manhã, de tarde, de noite, no carro, na academia, onde você estiver. Só que aí a gente vai falar um pouco das vantagens, né? A qualidade do material muitas vezes é variável, aí eu falo muito mais quando você pega esses materiais impressos, né? Os PDFs, alguma coisa nesse sentido, né? Ela pode variar porque a gente não sabe quem organizou, como é que tá, qual a atualização dele, então muitas vezes ele é bom, mas foi feito lá 10 anos atrás, a coisa já não está tão atualizada. A falta de estrutura, pode ser difícil criar um plano de estudo, né, coeso, contínuo, você conseguir dar uma ordem ao que você está estudando com esses materiais gratuitos. Porque aí o que acontece? Eu tenho muito material disponível, mas eu tenho que ser o organizador do material. Então eu tenho que saber que linha seguir, qual vídeo eu vejo primeiro, qual vídeo eu vejo segundo, que vídeo a mais eu tenho que buscar. Esse professor traz tudo que eu preciso ou não, preciso buscar num outro lugar. Então toma cuidado com relação a isso. Pode ser difícil filtrar o que realmente é importante ou útil no seu concurso. Então vai ter muita gente falando. Eu estou aqui falando, vai ter Zeca, vai ter fulano, cicrano, todo mundo falando aqui no YouTube. Qual você vai ver? Qual você vai seguir? Qual você vai acompanhar? Né? Qual você vai gastar seu tempo, e todo o tempo gasto de concurseiro é material que você está deixando de aprender. Se você está vendo minha aula aqui, para você definir que material você vai usar, você poderia estar usando esse tempo vendo um outro material, estudando, lendo a lei. Então, essa escolha do tempo tem que ser muito bem feita, né? E aí a necessidade da autossuficiência que a gente falou, você vai ter que ser mais disciplinado ainda. Você vai ter que ser um cara super radical no seu estudo para que você consiga, sem nenhum material para seguir, nenhum material estruturado, como a gente vai falar com os PDFs, normalmente eles são pagos e dão uma sequência muito lógica do que você tem que fazer. Sem ter a distribuição da matéria muito clara, então eu posso ter um canal onde eu dou direito administrativo, mas eu dou direito administrativo como um todo o material. Só qual que vai cair no seu concurso? Então ele não é focado no seu concurso, então a gente tem que ter cuidado com relação a isso, mas de novo, se você está liso, não tem como pagar, é um caminho possível e um caminho que você vai ter muito material, pelo menos para começar ali os seus estudos. E material pago, né, o que são, o próprio nome já fala, né, oferecido por plataformas de ensino, escolas, autores, onde você tem que desembolsar seu dinheiro para pagar aquele material. Eu, Sérgio, vendo material por R$10, eu vendo material por R$100, eu vendo material por R$1.000. Então são diversas fontes para isso aí, né, cursinhos online, pacotes de simulados, vídeo aula, pacote de correção, pacote de temas. Por exemplo, a gente vende aqui alguns pacotes com temas de concurso de prova discursiva, de prova oral. Então, ao invés de você perder tempo procurando, e você poderia, na linha do gratuito, ir lá no concurso, olhar qual foi a prova que caiu no concurso X para o auditor fiscal, baixar a prova, ter o material, a gente traz tudo isso condensado no canto. E a gente cobra por esse trabalho que a gente teve. Certo? Então, aqui você vai ter pago, você pode até encontrar algumas vezes materiais gratuitos nesse sentido. Né? Então, o pago facilita muito sua vida, né? A vantagem é que a qualidade normalmente é muito mais estruturada, muito mais garantida, vem mais organizado, mais atualizado. Você tem um conteúdo focado. Então, se você compra um cursinho, um material do PDF focado no seu concurso, ele vai ter exatamente a aula que vai cair no seu concurso. Ele não vai trazer uma parte do direito administrativo que não cai. Estrutura e metodologia, então normalmente tem toda uma estrutura por trás, todo um pensamento, todo um coordenador pedagógico estruturando, fazendo a didática melhor, treinando ali a equipe, né, para que você tenha um material bem distribuído. Apoio adicional, então muitos cursos quando você paga, aí você tem tirar dúvida com o professor,
você tem um suporte do aluno para a parte técnica, muitas vezes ele oferece mentorias ali dentro do pacote, então você tem muita coisa no canto só. Então, eu sempre digo, se você puder pagar, é muito melhor você estar pagando do que você não está pagando. Né? E a desvantagem, de novo, preço. Não dá para a gente comprar todos os materiais, então quando for comprar, você tem que escolher bem. Eu sugiro sempre que escolha um material focado no seu concurso, só ele vai ser suficiente para você passar. Cuidado que já não dá, precisa trazer coisa de fora. Não, se você conseguir acertar o que você lê ali, você passa. O problema é você ler e não passa a acertar. Né? Isso acontece com todo mundo. Comprometimento financeiro pode não ser acessível para todos, especialmente quem está numa situação financeira apertada. Mas lembre-se que muitas vezes você tem alguns materiais, alguns cursinhos que têm cotas sociais, então você tem um desconto se você está muito apertado. Você pode ficar dependente da plataforma, ou seja, você fica preso a uma única plataforma, a um único autor. Mas quando você compra o PDF, são vários autores, então você já foge disso. Né? O que limitaria a quantidade de fontes, mas você comprando nessa linha que eu defendo, você não vai ter esse problema. Então, a desvantagem do material pago, para mim, é muito menor do que a desvantagem do material não pago. Desde que você tenha, e aí é o problema de todo mundo, o real para pagar. Fique atento a promoções para que você consiga comprar aí um bom material. Então, a escolha de material gratuito e pago. Avalie seu orçamento. Se você tem limites financeiros, materiais gratuitos podem ser uma boa opção inicial. Veja aqui, eu grifo bem esse inicial. Depois que você estiver bem estruturado, compre o material pago, vai lhe dar uma tranquilidade maior, vai lhe dar uma estrutura melhor. Considere seu nível de preparação. Se já está familiarizado com os assuntos e precisa apenas de um reforço, materiais gratuitos podem ser suficientes. Aqui seria o seguinte, você já estudou, tem uma boa base e aí quer ver uma aula específica lá de AFO, né? Administração Financeira Orçamentária. Então você pega um professor, você vê uma aula no YouTube, aí sim você tira uma dúvida. Vai ter um professor que vai dar uma aula específica sobre um assunto, aí você vai lá e vê aquele assunto específico. Mas você não precisa tá comprando todo o material para estar revisando aquilo. Então, nesse caso, seria interessante aí aulões, né? Algumas chamadas que os professores fazem, né? Acompanhar um professor ali no Instagram, ele vai dando alguma dica. Objetivos e prazos. Se você está se preparando para concurso de alto nível e tem tempo limitado, material pago pode ser mais eficaz para sua organização e foco. É aquilo. Concurso sempre, o maior preço do concurso é o tempo. É você ter tempo. Se você trabalha, você tem tempo. Se você tem um filho pequeno, você não tem tempo. Se você está doente, você não tem. Então, você vai ter que usar o seu tempo, o tempo de lazer, o tempo de trabalho, para estudar. Ou estudar apesar do trabalho. Então, você trabalha 8 horas por dia, chega em casa morto, cuida da casa, lavou a casa, vai ter que estudar. Botou os filhos para dormir, arrumou. Então, você tem muito trabalho, mas é isso, bichão. Todo mundo passa por isso. Não se engane nessa palavra, fica, fulaninho passou porque era rico, era tudo estruturado. Bicho, eu vejo mais gente, quando o cara tem mais dificuldade, quando o cara tem uma motivação maior, muitas vezes esse resultado vem mais rápido, né? Então, dicas para combinar esse material gratuito e pago. Utilize materiais gratuitos para começar, talvez ali para você conhecer, ver qual material você quer comprar, né, e ter noção do conteúdo, do custo disso. Após dominar o básico, complemente com materiais pagos para aprofundar seus conhecimentos. E faça uso de simulados pagos e questões de provas anteriores. Veja que você tem esses cursos, você tem hoje plataformas só de questões. Então, tem Tec Concurso, tem que concursos. Os próprios plataformas hoje de PDF, muitas vezes tem isso também dentro dela. Então, você vai ter ali diversas questões. O simulado, eu gosto muito de fazer simulado. É um simulado que junta um simulado nacional com cada gente fazendo. Pô, é uma boa condição de você estar ali medindo o seu resultado. Normalmente o simulado depois os professores comentam ali as questões, então você consegue ir treinando aquilo que você foi feito, certo? Então, em resumo qual escolher? Se puder pagar, sem sombra de dúvida, pague. Que momento eu pago? Talvez no primeiro você dá conhecer um pouco ali o material, dá uma olhada no PDF gratuito, dá uma olhada em algumas videoaulas e compra, né? Se você está muito apertado, aí você vai começar no esforço, você tem que ser mais disciplinado, mais dedicado, não vai seguir todos os professores do mundo. A gente está fazendo aqui um bate-papo de preparação básica, né? De preparação de estudo. Então você pode me seguir, beleza, mas você vai ver isso aqui tomando banho, dirigindo um carro, acelerado. Então você não vai gastar muito tempo do seu dia vendo vídeo. Você vai ver um vídeo por dia aqui do meu canal. Show de bola. Sérgio, eu vou passar o dia vendo seus vídeos. Pô, bichão. Vê um pouquinho do vídeo, estuda um pouquinho, porque não dá para fazer. E você não precisa ficar acompanhando 1000 pessoas. Cada maluco vai trazer para você aqui uma sugestão, né? Vai trazer um caminho. Então toma cuidado com esse excesso de informação que você tem. Então é isso, conseguimos acabar nosso tempo aí em pouco mais de 5 minutinhos aí para vocês. Batemos aí talvez o nosso recorde. Um grande abraço para todos. Nos sigam lá no Instagram. A gente está sempre trabalhando aí recursos de provas possíveis, prova oral, recurso para cotas, recurso para tudo que você precisar dentro do seu concurso, título, né? A gente vai estar trabalhando com vocês. Então, um grande abraço.
Desejo muito boa sorte nessa caminhada, que eu sei que é difícil, é árdua, mas tenha certeza que no final ela vale muito a pena.